querido irmão Hugo, amém? Ele vai estar ministrando nessa noite, amém, glória a Deus. Ele vai estar, amém, glória a Deus, ele vai estar ministrando nessa noite. Vamos estar orando por ele, amém? Estendo as mãos para cá nessa noite, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus já tem usado ele, né, maravilhosamente, mas nessa noite seja feita a vontade de Deus. Não é para o que nós estamos querendo ouvir, mas o que Deus precisa falar conosco. Senhor, eis aqui teu filho, meu Pai. Usa ele com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus. Fala na boca dele, Senhor amado, porque ele veio aqui nessa noite para trazer, meu Pai, uma mensagem da parte de Deus. Não só, meu Pai bendito, para nós que estamos aqui na igreja, mas também para todos esses que estão ali, Jesus, em casa agora. Esses também que estão aí, Senhor, em isolamento. Que a palavra de hoje, Senhor, seja, meu Pai, de cura, seja de renovação, seja de salvação. Nessa noite também, para que nós possamos estar motivados, meu Pai bendito, a ter coragem mais e mais na presença do Senhor. Usa ele com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, irmão Hugo, pode usar o pedestal, amém, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos, graça e paz a todos. Eu vou dar uma ajustada aqui para mim, por gentileza. Quem está feliz com o Senhor aqui? Está feliz, gente? Está feliz mesmo com o Senhor? Benção pura. Hoje é uma data muito especial para nós. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Todos sabem que, como vocês já falaram aqui, eu faço parte, assim, não 100%, mas eu faço parte da comunidade Elim, e Elim Parque Planalto, principalmente. Então, quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, a gente costuma falar assim, agradecer pelas oportunidades. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar ministrando. Quando a gente não faz parte da família, quando a gente é um convidado, quando a gente, por algum motivo, foi convidado ou não. Mas aqui não, aqui eu me sinto em casa. Aqui é como se eu estivesse na minha comunidade mesmo, junto com todos aqui. Muita gente conhecida, o Paulo, a Déia aí, o Josué. Eu pedi para o Josué tocar esse teclado maravilhoso aqui para a gente, aqui por gentileza. A pastora Lucilene, o pastor Mauro. Eu queria agradecer a todos por esse momento. E a palavra que foi me dada esta noite, ela se encontra lá em Isaías capítulo 6. Quando eu recebi o esboço do pastor Mauro, eu fiquei muito feliz com essa passagem de Isaías capítulo 6. Né? E o Senhor colocou no meu coração na semana, eu ia estar pregando em 1 Pedro, só que no decorrer da semana Deus foi falando ao meu coração, e eu não vou sair do tema, eu quero continuar aqui no tema, em Isaías capítulo 6, eu vou estar lendo, os irmãos estiverem com as Bíblias, se quiser acompanhar comigo para a gente ter um raciocínio melhor. Eu creio que Deus vai falar muito aqui hoje, nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para cada um aqui nessa noite, particularmente. A vocês que estão em casa nos assistindo, a vocês que estão na live, que vai assistir no decorrer dos dias, Deus tem uma palavra para o seu coração. Meus amados, essa palavra é muito importante para nós entendermos o que aconteceu com Isaías. No meu tópico aqui da minha Bíblia, diz que é o chamado de Isaías. O chamado de Isaías, capítulo 6. E eu meditando na palavra, eu fui entender por que o chamado de Isaías no capítulo 6. Se Isaías já veio desde o capítulo 1 profetizando para a cidade de Israel. Então eu fui entender por que o chamado de Isaías no capítulo 6. Vamos estar lendo aqui, eu vou estar lendo para a gente ter uma noção do que aconteceu aqui com Isaías. Que diz assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória.
as bases do luminar se moveram e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías disse: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Eu queria que a igreja repetisse comigo esta frase: a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então Isaías, olhando aquilo, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor. Isaías, quando ele ouve a voz de Deus perguntando para ele: quem há de enviar? Ele prontamente, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para a igreja. Se Deus estiver aqui hoje, como Ele está conosco, como nós estávamos ouvindo os louvores, e fazer essa pergunta para nós aqui: quem há eu de enviar? Qual seria a resposta de nós aqui hoje? Será que nós ia fazer igual Isaías fez? Nós ia de prontamente responder: eis-me aqui, Senhor, envia a mim? Alguém está disposto a ser enviado pelo Senhor? Alguém está disposto aqui a levar a palavra de Deus, a ministrar o evangelho para aquelas pessoas que nunca ouviram, que nunca falaram, nunca tiveram a oportunidade de estar com o Senhor? Eis-me aqui, foi o que Isaías respondeu. Meus amados, eu vou fazer um contexto histórico aqui para a gente entender por que Isaías começa falando. Pode se assentar, eu tinha até esquecido de pedir para vocês ficar em pé, vocês iam cansar, né, irmãos? Isaías começa no versículo 6, aqui no capítulo 6, no versículo 1, dizendo: no ano da morte do rei Uzias. E por que ele fala da morte desse rei Uzias? Pois bem, amados, rei Uzias era esse rei de Israel que reinou por muito tempo Israel, aproximadamente 52 anos naquela terra de Israel. E esse rei era um rei muito próspero, era um rei muito inteligente e amigo de Isaías. Esse rei, ele foi tão próspero para a cidade de Jerusalém, de Israel. Ele foi tão próspero que quando ele morre, a cidade fica em pânico, porque não sabia o que iria acontecer, não sabia mais o que ia acontecer. Eles tinham medo da economia, tinham medo de tudo que poderia acontecer a partir da morte desse rei Uzias, um rei que fez a cidade prosperar, um rei que sempre foi bom para aquela cidade. Como nós temos o rei Davi, como nós temos o rei Salomão, esse rei Uzias foi um dos reis que a cidade gostava muito deles. Por quê? Era um rei que seguia os passos do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus amados, muitas das vezes nós, quando estamos em crise, quando estamos passando por alguma dificuldade, nós pensamos o que vai ser da nossa vida, o que pode acontecer com a nossa vida, e não sabemos aonde procurar. E Isaías, quando ele soube da morte do rei Uzias, ele foi ao templo, meu amado. Ele foi ao templo servir o Senhor. E quando ele chega até o templo, a Escritura nos diz que ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, meus amados. Primeiramente, eu queria dizer aqui para a igreja
que quando você estiver desesperado, quando você não souber mais o que fazer, quando você estiver com aquela angústia, com aquela depressão, meus amados, vá até o templo, vá até a igreja, porque o Senhor nos diz aqui: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Por mais que Uzias já tinha morrido, mas o Senhor está dizendo aqui para nós que Ele é o Rei dos Reis, Ele é aquele que reina, Ele é aquele que está no controle, Ele é aquele que não perdeu as estribeiras ainda da sua vida, meu Deus. Ele é o alto e sublime trono, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos exércitos, meus amados. Meus amados, muita crise no tempo de Isaías. Eu fui estudar essa história para me entender mais ou menos por que Deus fez esse chamado para Isaías. E a gente, quando fala do profeta, a gente pensa naquele velhinho de barba, aquele velhinho já antigão, né? E aqui, meus amados, a gente vai estudar que Isaías tinha 18 anos de idade quando ele recebeu esse chamado. 18 anos de idade, recebeu o chamado para ser o profeta daquela cidade. Meus amados, Isaías capítulo 1, versículo 10, Isaías, ele profetiza sobre o culto hipócrita que estava havendo naquela região. Um culto que as pessoas iam sem o coração, as pessoas não estavam adorando ao Deus de um jeito verdadeiro. Então Isaías ali profetiza contra esse culto. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo as coisas do jeito que eles queriam, meus amados, do jeito que eles queriam. E hoje nós vemos isso acontecendo nas nossas igrejas, nós vemos isso acontecendo nos cultos com as nossas igrejas. Pessoas que vêm ao culto sem coração, pessoas que não colocam o seu coração na adoração, não colocam o seu coração na sua oração. E aqui Isaías vai profetizar contra essa cidade. No capítulo 2, versículo 6, Isaías vai profetizar sobre o orgulho do homem, o orgulho que afeta o coração, que muitas das vezes nós achamos ser melhor do que o outro, nós achamos que somos mais espirituais do que as outras pessoas. E Isaías vem profetizando contra essas pessoas, contra o orgulho, contra a soberba, contra aquelas pessoas que se acham melhor do que os outros, né? Como na época de Jesus, que os fariseus olhavam para aquelas pessoas e falavam: graças a Deus, Senhor, que eu não sou como essas pessoas, graças a Deus que eu não sou como eles. Mas não, Deus vem falar para nós que nós devemos ter humildade, que nós devemos ser santo e agradável para Ele, meu Deus. No capítulo 3, Isaías vai fazer um julgamento contra aquela cidade de Judá e de Jerusalém. Por quê? Por causa dessas coisas que estavam acontecendo, culto que não era de coração e orgulho dos homens. E aí vem o capítulo 5, que é os ais. Os ais, meus amados, Isaías estava aqui profetizando contra aquela cidade. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam passando por um julgamento, estavam querendo fazer as coisas do jeito que eles queriam. E Isaías ali, ele vai condenar aquelas pessoas. Ele vai condenar aquelas pessoas, falando que as pessoas não poderiam fazer aquilo. E esses ais é um ai de julgamento, é um ai de condenação de Deus pelas pessoas. Mas quando ele entra no templo, que ele contempla a glória do Senhor, que ele vê o Senhor, ele fala: ai de mim que estou perdido. Por que, meus amados, que ele fala ai de mim que estou perdido? Porque é muito fácil. Eu vou tirar. É muito fácil a gente apontar o dedo para o irmão e falar sobre o pecado dele. É muito fácil a gente olhar para a vida do nosso irmão e falar das falhas deles, falar dos erros. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós temos que entender que nós somos pecadores do mesmo jeito dos nossos irmãos. Isaías, ele já aqui de antemão, ele já vê o seu pecado e ele fala: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus amados, muitas das vezes o nosso pecado é o nosso lábio, o nosso pecado está no nosso coração. Muitas das vezes o nosso pecado é contra isso que eu acabei de falar, é contra o nosso irmão. O nosso pecado às vezes é falta de perdão, o nosso pecado às vezes é falta de relacionamento com o irmão.
E Isaías, quando ele ouve isso, quando ele ouve a voz do Senhor, ele cai em si e diz: ai de mim que sou pecador. E o que eu queria dizer para a igreja nessa noite, meus amados, vamos cair em si, vamos cair na real, que somos todos pecadores, não tem pecadinho, não tem pecadão, meus amados, somos todos pecadores, e estamos destituídos da glória de Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós entendemos que somos pecadores, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus, o Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono, Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para apagar os seus pecados, quando você confessa o seu pecado diante de Deus. Meus amados, nós temos que entender que nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa sociedade. Nós estamos passando por um momento que nós temos que entender o que estão querendo fazer conosco. As pessoas estão querendo fazer as coisas erradas ser certa, estão querendo fazer as coisas certas ser errada. E muitas das vezes nós temos como cristãos se colocar à frente. Nós temos como cristãos de falar mesmo para aquelas pessoas que são erradas. Nós vemos aí, nós até comentamos na rádio sobre o comercial que passou aí da Burger King. Vou falar o nome mesmo, que até o pastor Davi, ele orientou a gente tem que falar o nome mesmo daquele comercial, que colocou crianças para falar sobre ideologia de gênero, querendo fazer aquilo com a gente como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa que nós temos que aceitar. E nós como cristãos, nós temos que ser servo e ter coragem de romper os padrões desse mundo. O padrão que não é verdadeiro, o padrão que não é bíblico, que a Bíblia condena, nós temos que bater de frente. Nós não temos que aceitar essas coisas, meus amados. Muitas das vezes nós falamos assim: ah, Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Sim, nós temos que amar o pecador, mas nós não devemos aceitar o que eles estão querendo impor com nós. Pegar uma criança de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, para falar algo que é contra a Bíblia, que é algo contra a sociedade, que é algo contra a família cristã. Nós temos que se impor, nós temos que se colocar em frente, nós temos que estar ali para debater mesmo, para falar, porque senão, meus amados, nós vamos ter que aceitar. Nós vamos ter que aceitar. Se isso virar lei, nós vamos ter que aceitar isso aí. E é muito difícil para nós. É muito difícil para nós quando nós vemos umas coisas dessas, que muitas pessoas se calam, muitas pessoas aceitam, muitas pessoas colocam por debaixo do pano. Mas aqui não, meus amados. A Escritura diz que nós temos que condenar sim essas coisas, porque nossas crianças não podem passar por isso. As nossas crianças não podem ser levadas a fazer isso. Cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua história, mas nós não devemos aceitar essas coisas. Então, meus amados, nós, como eu falei, cada um de nós somos pecadores. Nós temos nossos pecados. Nós não devemos esconder os nossos pecados. Nós temos nossos irmãos das igrejas para nós confessar com ele, conversar com ele sobre isso. Se nós temos alguma dificuldade, que Deus, meus amados, que está sentado nesse trono, Ele é fiel para te perdoar. Deus, Ele é eterno, meu amado, Ele é eterno porque Ele é infinito, Ele é soberano porque Ele é primeiro. Quando nós falamos desse Deus, nós temos que se prostrar, nós temos que adorar, porque Ele reina para sempre, meu amado, para sempre. Deus, Ele não está aqui para passar a mão na nossa cabeça. Ele está aqui para falar para nós o que é verdade e o que não é. E Deus tem uma palavra para nós hoje nessa noite. Deus tem uma palavra para cada um aqui nessa noite. Como eu falei, muitas das vezes a gente tem falta de perdão. Nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Muitas das vezes a gente fica pensando: por que eu tenho que fazer isso para aquela pessoa? Por que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Se aquela pessoa fez algo de errado comigo, se aquela pessoa que me fez, eu senti essas dores, eu não tenho que fazer isso. E a Escritura vai nos dizer, como a Josi já falou aqui, que Deus nos amou primeiro, meus amados. Deus nos perdoou primeiro. Então nós temos que ter esse relacionamento, nós temos que ter esse entendimento com nossos irmãos, para que nós
não venhamos a cometer esse tipo de situação. Porque quando você está na sua oração, quando você está sozinho com Deus, quando você está lá no seu quarto sozinho e você fala: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, Pai, as minhas iniquidades. O que você está querendo de Deus? Que Ele te perdoe? Será que é isso? Será que é de coração mesmo? Será que você está querendo que Deus te perdoe? Porque você não consegue liberar o perdão para aquela pessoa, você não consegue ter um minuto de relacionamento com aquela pessoa, você não consegue ficar próximo do seu irmão, você não consegue ficar ali diante dele. Nós como cristãos temos que entender isso, meus amados. Isaías entendeu isso, confessando o seu pecado, entendendo quem era Deus, quem era o soberano. Por mais que Uzias tinha morrido, Isaías sabia, Deus estava mostrando para ele: Isaías, o rei morreu, não fique preocupado, porque eu estou no trono, sou eu que reino, eu nunca perdi as minhas estribeiras, eu estou aqui desde o começo, e muitas das vezes a Escritura diz que ele foi buscar Deus, porque estava no momento de crise, e muitas das vezes nós fazemos isso quando estamos passando por alguma crise, pensamos em buscar Deus no momento de crise. Não, meus amados, nós temos que buscar Deus diariamente, nós temos que buscar Deus dia a dia, dia após dia, para nós fortalecermos, para nós ficarmos aqui conectados com Deus, não só no momento de crise, não só no momento de desespero, não só no momento onde você pensa que nada vai dar certo. Buscar Deus sempre, sempre, sempre. E Ele vai falar o que para nós? Que Ele está lá, Ele está para te ouvir. Quando Jesus morreu na cruz, meus amados, por nós, o véu se rasgou. Nós temos acesso direto a esse trono, nós temos acesso direto a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus maravilhoso. Mas nós não entendemos o poder de Deus. Nós achamos que Deus é aquele Pai aonde você pede, e às vezes Ele te dá, e às vezes Ele não te dá. Nós entendemos Deus como um Papai Noel, que a gente pede e fica aguardando, e quando Ele não dá, a gente reclama. Não, nós temos que entender que Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso, Ele nunca perdeu o seu poder. Nunca perdeu o seu poder, meus amados. E a Escritura diz aqui no versículo 6 e 7, meus amados, que veio a salvação para Isaías. Isaías entendeu o tempo de salvação. Isaías entendeu que Deus tinha uma promessa na sua vida. Ele diz: então o serafim, trazendo uma brasa viva. Essa brasa viva, meu amado, representa o sacrifício de Jesus naquela cruz. Essa brasa viva significa o sacrifício que Jesus fez por nós, o preço que Ele pagou por nós naquela cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue e nos salvou, meu amado. Quando você confessa o seu pecado, quando você entende que você é pecador, Deus, Ele te perdoa e Ele te dá a salvação. Essa salvação que você nunca vai perder ela, essa salvação que você nunca perderá ela. Por quê? Porque você está conectado com Deus, você está presente com Deus, e Ele te promete, e Ele é fiel para cumprir, meus amados. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu para você. Todas as promessas que estão nas Escrituras, Ele é fiel para cumprir. Então a Bíblia vai dizer que eis que essa brasa viva, Ele veio com essa brasa viva, com as tenazes, e tocou nos lábios de Isaías. Meu amado, Deus precisa tocar nos nossos lábios, Deus precisa tocar na nossa vida, para nós entendermos o amor que Ele tem por nós. Deus precisa tocar na vida de cada um que está aqui nessa noite, em particular, meu amado, em particular, cada um nessa noite, para você entender como é grande, como é o amor de Deus. Quando nós falamos de amor, nós entendemos amor como um sentimento, mas eu costumo dizer que o amor não é um sentimento. O amor de Deus, por exemplo, não é um sentimento por nós, porque o sentimento é aquilo que quando você está com raiva por algum motivo, você está desanimado por algum motivo, você teve alguma decepção, então você fica ali com aquele seu momento de raiva. Ali é um sentimento, porque logo logo ele vai passar, logo logo ele vai voltar ao normal.
Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus não volta atrás. Deus nos amou, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, mesmo sabendo que nós éramos inimigo de Deus. Ele nos amou e nos amou, meus amados. A Escritura diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, para que nele crê, tenha a vida eterna. Meu amado, quando eu leio esse versículo, eu fico eu quero entender mais e mais sobre esse amor. Deus nos deu seu Filho de tal forma, e aí ele fala do mundo, ele fala desse mundo, que é o que o nosso tópico diz aqui, que nós temos que ser servo e ter coragem de romper os padrões desse mundo. Que seria esses padrões desse mundo? Né? Às vezes as pessoas acham assim: eu estou aqui nesse mundo, eu não tenho que viver com esse mundo, eu não tenho que viver com as pessoas desse mundo. Não. Você tem que estar aqui nesse mundo, vivendo nesse mundo corrompido, vivendo no meio de pessoas corrompidas, e mostrar que você é diferente dessas pessoas, mostrar que você tem Cristo na sua vida, mostrar que Jesus está com você. É no meio desse mundo corrompido que você tem que ter coragem de romper com os padrões desse mundo, como diz lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos romper com esse mundo, mas nós temos que estar aqui nesse mundo. É aqui que nós temos que estar. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz diante das pessoas. E o que seria ser o sal? O que seria ser a luz? A luz, meu amado, todo mundo sabe, se tiver escuro aqui ninguém enxerga nada. Mas quando se acende a luz, todo mundo vê, todo mundo consegue enxergar. E é isso que as pessoas têm que enxergar em você. É isso que as pessoas têm que ver em você. As pessoas têm que ver a luz que está em você. As pessoas têm que ver a luz que está refletindo em você. Quando você é servo de Deus, quando você é servo do Senhor Jesus Cristo, essa luz reflete em você. As pessoas têm que ver Jesus em você. Uma vez eu estava conversando com o pastor Enio sobre isso. O pastor Enio é o meu professor na teologia. E eu falei assim: pastores, muitas pessoas estão desanimadas na igreja, muitas pessoas desanimadas no seu ministério, querendo ir embora, não querendo voltar mais. Por que as pessoas fazem isso, pastor? E ele falou assim: Hugo, muitas das vezes as pessoas gostam de colocar a culpa em Deus. As pessoas gostam de colocar Deus na parede. As pessoas olham para o erro daquela pessoa e colocam como se fosse Deus. E ele falou para mim assim: não, as pessoas têm que ver Jesus em você. Quando você fala assim para as pessoas: olha, você não vai para a igreja? Por que você não vai para a igreja? Por causa disso, por causa daquilo outro. Não, a pessoa lá está fazendo algo de errado, a pessoa lá está fazendo algo que não é compatível com as escrituras. Aí você fala assim: não, mas você tem que ver Deus, você tem que ir para a igreja e tem que ver Deus. Não, meus amados, Deus tem que estar em você, Deus tem que estar no seu coração. As pessoas têm que ver Deus dentro de você. Você é um espelho para essas pessoas. O que o apóstolo Paulo dizia na sua época: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não mandava as pessoas olhar para Cristo, ele mandava as pessoas olhar para Ele, porque vivia ali certo, vivia ali sentado na palavra de Deus, sempre ali buscando a palavra de Deus. Então nós temos que ser essa luz. Nós temos que ser essa luz nas vidas das pessoas. As pessoas têm que confiar em nós. As pessoas têm que buscar a nossa amizade. As pessoas têm que buscar esse conhecimento com a gente. Nós temos que ser luz na vida das pessoas, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, dos nossos irmãos. Luz, meus amados, a luz que ilumina vem do Senhor Jesus. Outra coisa é o sal. Para que serve o sal, meu amado? O sal, ele serve para dar gosto na comida, para dar gosto naquela comida, mas não só para isso. O sal naquela época, no Antigo Testamento, servia para não contaminar aquelas comidas que estavam ali guardadas. Então ele tanto rompia como ele dava gosto. Então nós também temos que ser esse sal na vida das pessoas. Nós temos que dar gosto na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para a gente, as pessoas têm que ver no nosso semblante, as pessoas têm que ver no nosso caminhar, no nosso andar com Deus, que nós somos servo de Jesus. E essa palavra servo de Jesus, ela tem uma conotação muito forte para nós hoje. Hoje ser
Seria o que ser servo? Você vir na igreja, você estar junto com seus irmãos, né? A ideia de ser servo aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento, aqui nas cartas de Paulo, é você ser escravo, você ser aquela pessoa que se doa mesmo. Não é você que faz as coisas, você faz tudo que Deus te manda. Deus manda você fazer algo, você vai e faz. Você não faz nada que Deus não pede para você fazer. Por exemplo, às vezes a gente está nas nossas redes sociais. As redes sociais é uma coisa muito forte para nós, porque às vezes a gente vê uma postagem de alguém, a gente quer ali discutir com aquela pessoa, a gente quer ali debater com aquela pessoa, mas aí eu pergunto, é Deus que está mandando você fazer aquilo? É Deus que está te orientando você ir lá fazer aquilo? É Deus que está mandando você ir nas redes sociais, debater com o seu irmão, falar algo para o seu irmão, ou fazer até coisas erradas nas redes sociais? É Deus que está te mandando? Como podemos nós dizer ser cristão e ficar discutindo com o irmão nas redes sociais? Deus não manda a gente fazer isso, Deus manda a gente ser luz na vida dessas pessoas, Deus manda nós sermos sal na vida dessas pessoas. Meu amado, eu estava assistindo uma ministração onde as pessoas dizem que muitas das vezes nós perdemos o irmão, não é por causa de coisas que nós fizemos, é por atitude que nós temos nas nossas redes sociais. Nós perdemos um irmão por atitude que nós temos ali naquelas redes sociais, que aquilo ali denuncia o que nós fizemos. Eles denunciam o que nós estamos postando, o que nós estamos buscando. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele coloca cada um aqui para ser essa luz na vida das pessoas. Ele coloca cada um para ser vida na vida das pessoas. Hoje, por que eu disse que era um dia muito especial para mim? Quando o pastor Mauro me convidou para mim vir ministrar essa palavra de Deus e me deu essa palavra em Isaías, essa palavra tocou muito no meu coração. Essa palavra me chamou muito a atenção. E ainda o pastor Mauro falou assim, olha, Hugo, além de ter esse tema, nós ainda vamos celebrar a ceia do Senhor, meu amado. A ceia do Senhor, muito importante. Eu estava vindo no carro hoje, conversando, antes de vindo para cá, conversando com a Liliane, e conversando com o Vitor Hugo sobre a ceia do Senhor, a importância da ceia do Senhor, a importância que nós temos que ter na ceia do Senhor, essa importância que Deus nos deu, uma ordem para nós celebrar a ceia do Senhor com nossos irmãos. E eu digo, meus amados, como nós podemos fazer isso, se nós não conseguimos ser luz na vida das pessoas, se nós não conseguimos refletir Jesus na nossa vida? A Santa Ceia, ela tem um tempo muito especial na nossa vida. A Santa Ceia, ela simboliza, meu amado, o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós. Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós fizemos isso, nós temos que lembrar o que Deus fez por nós, o sacrifício que Jesus teve por nós na cruz, o sacrifício que Ele fez por nós, e às vezes por causa de picuinhas, às vezes por causa de besteirinhas, a gente não quer vir mais na igreja, a gente não quer mais participar da igreja, por causa de coisas que não tem nada a ver com a vida cristã, nada a ver com a vida cristã, meus amados. Deus, Ele nos ama, meu amado. Ele nos ama, por isso que Ele fez isso por nós. Por isso que Ele faz isso por nós. Ele faz isso por mim. Ele faz isso pela minha esposa. Ele faz isso pelo Josué. Ele faz isso por todos nós. Ele deu o seu filho para morrer por nós, meus amados. Quando nós entendemos esse gesto, meu amado, nós vamos ter esse coração mais leve, esse coração melhor para aceitar essas coisas. Meu amado, Isaías, quando ele chega até esse templo, que ele contempla a glória do Senhor, ele escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus falando com ele. Depois de tudo isso que ele falou, depois de tudo isso que ele já tinha entendido sobre a salvação, que Deus, Ele nos salva, Ele nos perdoa, tudo isso Deus pergunta para ele, e agora, Isaías, quem eu vou enviar?
quem pode ir por nós? Interessante aqui que Deus fala, quem pode ir por nós, né? Deus revelando a Trindade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus, Ele se revela para nós através de muitas formas. Ele se revela por nós através de uma oração, através de um louvor, através de uma conversa com um amigo, né? E Isaías, vendo aquilo ali, ele, de antemão, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, Pai, envia a mim, que agora eu sei que meus pecados foram perdoados, a minha iniquidade foi tirada de mim, pode me enviar, Senhor. E o que eu falo hoje para a igreja aqui, você que tem o seu pecado, você que tem o seu pecado escondido, meu amado, peça para o Senhor tirar isso do seu coração, peça para o Senhor moldar o seu coração e enviar você. Quando Deus envia, meu Deus, quando Deus envia você para fazer essas coisas, é porque Ele confia em você, Ele quer que você fale da palavra de Deus para as pessoas, Ele quer enviar muitos aqui nessa igreja, Ele quer enviar os irmãos a celebrar, Ele quer enviar os irmãos a glorificar, Ele quer enviar os irmãos a santificar, meus amados. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é poderoso, e o mais importante, que Ele é educado, Ele não força ninguém. Deus, Ele nunca forçou ninguém. Eu sou uma prova viva disso. Eu nunca imaginei que eu poderia estar um dia pregando a palavra de Deus. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui no microfone falando para as pessoas, ministrando a palavra de Deus, falando algo que Deus colocou no meu coração. Mas eu tinha uma promessa. Que sempre quando eu ia nas igrejas, as pessoas falavam para mim que eu ia falar da palavra de Deus, que eu ia levar a palavra de Deus. Eu não entendia como, porque às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós não entendemos como que Deus quer falar conosco nas nossas vidas. Mas hoje eu sei que Deus cumpriu essa palavra na minha vida. Hoje eu sei que Deus cumpre essa palavra na minha vida, como ela cumpre na vida de cada um que está aqui. Muitas das vezes você tem algo que Deus prometeu para você que não chegou ainda. Tem algo que Deus prometeu para você que não chegou ainda. Aguarde em Deus que vai chegar. Aguarde em Deus que vai chegar. Deus, Ele é fiel, como eu falei, para cumprir todas as promessas que Ele revela aqui nas Escrituras. Como Ele cumpriu comigo. Eu estou aqui hoje celebrando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para nossos irmãos. Eu estou muito envalecido, muito enaltecido de estar aqui essa noite, porque eu sei que eu sou um pecador também. Eu sei que quando eu piso aqui em cima, as minhas pernas tremem. Eu falei com a minha esposa quando nós estávamos vindo para cá, falei: todas as vezes, Liane, que eu sou convidado a ministrar a palavra de Deus, me dá dor no estômago, meu estômago começa a doer, meu estômago começa a ter reações. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande você falar da palavra de Deus. Mas Deus, Ele é fiel, meu amado. Ele fez essa promessa para mim. Você vai falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Você vai levar a palavra de Deus para essas pessoas. E do mesmo jeito que eu criei nessa promessa, a mesmo jeito, meus amados, eu quero que vocês creiam na palavra de Deus. Eu peço que vocês creiam no que Deus está falando aqui. Eu queria que vocês entendessem que do mesmo jeito que Isaías, ele contemplou a glória de Deus, do mesmo jeito que Isaías, ele confessou os seus pecados, ele disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Que essa noite, meus amados, cada um de vocês estão aqui, vocês vão comemorar o aniversário da igreja. O pastor Mauro falou que não sabe quantos anos que a igreja está fazendo. Uma coisa eu sei, pastor: faz 2021 anos que Jesus ressuscitou. Faz 2021 anos que Jesus está no nosso meio. Faz 2021 anos que Jesus está conosco. E hoje Ele está aqui conosco nessa noite. Hoje Ele está aqui na nossa vida esta noite, trazendo essa tenaz na sua boca, tirando o seu pecado, tirando os seus males. E aqui, meus amados, a partir de hoje, essa palavra vai ficar no coração de vocês. Essa palavra vai ficar no coração, gravado no coração de vocês, que Deus perdoa o pecado
de cada um que está aqui nessa noite. Que cada um venha a ser obra de Deus, cada um venha a ser servo de Deus, que cada um venha aqui trazer a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, da forma que quiserem, da forma que acharem melhor. Pode ser no louvor, como eu falei, pode ser na conversa. Às vezes as pessoas não podem vir aqui no púlpito, mas pode ser na casa do irmão. Às vezes tem muito irmão que está aí nas redes sociais, que não pôde estar vindo. Muitas pessoas nas redes sociais passando por algum momento difícil. Nós como igreja, nós temos que ir na casa desses irmãos. Nós temos que estar lá junto com esses irmãos. Nós temos que estar ministrando junto com eles na casa deles. Porque o 1 a 1 faz muita diferença. A história da igreja começa com 1 a 1, eles indo em casa. Nós não podemos perder os nossos irmãos para o mundo. Nós não podemos perder os nossos irmãos para o que está acontecendo aí fora. Nós temos que ser servo de Deus e ter coragem para romper os padrões desse mundo. Meus amados, eu queria agradecer a oportunidade, pastor Mauro, por mais uma noite de celebração, uma noite onde nós vamos ter um relacionamento agora, que o momento da Santa Ceia é um momento de relacionamento, onde nós temos que colocar o nosso coração nos nossos outros irmãos, onde nós temos que pensar nos nossos irmãos, onde nós temos que pensar naquelas pessoas e dizer, meus amados, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus ele é imutável, Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus está conosco aqui hoje nessa noite. Que Deus venha falar o coração de vocês, que essa palavra fique guardada no coração de vocês, como ficou no coração de Isaías. Isaías, a partir daqui, meus amados, é considerado um dos maiores profetas do Velho Testamento. Escreveu 66 capítulos, profetizou Jesus Cristo, foi o que mais profetizou sobre Jesus Cristo. Que vocês aqui nessa noite venham falar de Jesus Cristo, venham aqui falar sobre Jesus Cristo, que é só desse jeito, meus amados, que nós poderemos chegar até o nosso destino final. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E eu quero terminar, pastor Mauro, falando esse versículo, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Meus amados, nós temos que entender esse versículo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós na cruz. Ele é um dom, ele é um presente, ele é uma coisa que Deus deu por nós. E ele diz aqui: e isso é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós não podemos ser glorificados por nós mesmos. É Deus que nos dá esse presente. É Deus que nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje no domingo, adorando o nome do Senhor. Que as palmas exalte o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus glória é fiel. a Deus, aleluia. Vamos orar, irmão? Vamos orar. Vamos orar com a igreja. Amém, glória a Deus. Tem um louvor maravilhoso aí do grupo de louvor, né? Senhor, eis-me aqui, lembra? Amém. Vamos louvar, enquanto nós oramos, louva esse hino com a gente, amém, irmãos? Glória a Deus. Eles ensaiaram algum louvor, pastor Mauro? Amém, não. Eu queria que ele louvasse, se vocês puderem louvar, aquele louvor que vocês louvaram na hora que eu cheguei aqui, que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Amém, glória a Deus. Já é a segunda vez que pede, hein? Segunda vez, esse louvor falou muito com a gente. Maravilha. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos, não somos mais, né, pastor Mauro, nós somos filhos. Verdade. Nós somos filhos de Deus, e para nós entendermos isso, nós temos que entender o poder do nosso Deus, entender quão grande é o nosso Deus, né, pastor Mauro? Verdade. Imagina, nós temos esse privilégio de ser chamado filhos de Deus, pastor Mauro. Deus, ele quando olha para nós, quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele não vê mais o nosso pecado, ele não vê mais a nossa sujeira, ele olha para nós, pastor Mauro, ele vê o sangue de Jesus em nós, ele vê o que Jesus fez por nós na cruz, então ele chama nós de filho, e nós temos que chamar ele de Pai. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Fica de pé, amém. Feche seus olhos aí nesse momento.
Semana passada também eu pedi esse hino no final. Amém, né? glória a Deus. Para ver que é de Deus, amém? Glória a Deus. Só para lembrar, é o hino tema, né? Do nosso aniversário, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Põe a mão no seu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Enquanto o grupo louva a Deus nessa noite, sinta a presença de Deus aí, igreja. Porque Deus está no nosso meio nessa noite, amém? Glória a Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, Pai soberano, derrama sobre a tua igreja, Pai, a tua unção, a tua graça, a tua majestade. Senhor, muitas pessoas em casa aí, Jesus, nesse momento, Pai. Jesus, muitas pessoas aí, Senhor, assistindo esse culto nessa noite. Que o Senhor venha envolvê-los com a tua glória, com a tua graça, com a tua majestade. Que o Senhor venha envolvê-los, meu Pai, nesse momento, Senhor, com a tua cura divina, meu Deus. Quantos estão sofrendo, meu Pai, sofrendo nesta hora, vítimas, Senhor, deste vírus. Então nós te pedimos nesta hora que o Senhor vai de encontro, vai limpando, vai nesta hora, Senhor amado, meu Pai, de poder trazendo cura, trazendo renovação, trazendo restauração para cada um, Jesus. Que não sejamos nós, mas que seja a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um, ó Pai, nesta noite. Assim como foi ministrado na palavra de hoje, Senhor amado, meu Pai, de poder que neste mundo nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, meu Pai poderoso, meu Pai amado. Então, Jesus, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, em cada alma, em cada vida nesta hora, Deus. Vai colocando suas mãos, ó Deus, neste momento, meu Pai soberano, aleluia. Manifesta a sua glória, Senhor, meu Pai de poder. Oh, Deus poderoso, Deus da glória. Nós viemos entender, meu Deus, que o Senhor nunca nos abandonou, meu Pai. Que nós viemos entender, meu Deus, que o Senhor me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Que nós podemos liberar o perdão, meu Deus. Salvou. Que nós podemos estar com o coração amável, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Que nós possamos, meu Deus, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Você é filho de Deus, meu amado. Você é filho de Deus. Antes de Ele te chama de filho, meu Deus. Escolhido chama Ele de Pai, Senhor. Por meu nome me chamou. Isaías entendeu isso, meu amado. Isaías entendeu isso. Ai de mim que sou homem, que aturo no meio de lábios impuros. O seu sangue me comprou. Isaías confessou o seu pecado. Se você tiver um pecado escondido aí, escravo se o seu pecado está afastar você de Deus, que o Espírito do Senhor possa estar contigo nessa noite. Você é filho de Deus. Eu não sou mais Deus manda escravo do medo. Nós possamos, Pai. Sou filho de Deus. Passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me exaltou e agora eu posso cantar. Eu sou aqui, filho de Deus. Abriu
eterno. perfeito amor que me alcançou. Que esse adore agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Oh, meu amado, Eu sou nós somos filhos de Deus. de Deus. Hoje tem salvação aqui neste lugar, meu Deus. Hoje tem salvação aqui. Como Isaías entendeu, meu Deus, que era pecador, Senhor. Como Isaías entendeu, Pai, que era filho. Que hoje, Senhor, nós viemos liberar perdão, Senhor. Que hoje nós viemos ter um relacionamento. Nós viemos se aproximar mais e mais de Ti, meu Deus. Oh, Senhor, que nós se aproximamos mais de Ti, meu Deus, com o coração quebrantado, Pai. Que nós venhamos se aproximar de Ti, meu Deus. Oh, Senhor, que o Senhor venha, Pai, confrontar o nosso pecado, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazer conosco, romper os padrões desse mundo, meu Pai. Que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos, Pai, estar mais sentado em Ti, mais com Ti, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha pairar sobre cada um aqui nessa noite, meu Deus. Que cada um venha, Pai, estar com o seu coração, dizendo: eis-me aqui, meu Pai, me envia, Senhor. Me envia, Senhor, o que você quiser fazer comigo, meu Pai. Me ensina, meu Pai, ter um coração que confessa os meus pecados. Oh, Senhor, que o Senhor venha transformar a minha vida, de forma, Senhor, que eu seja luz, que eu seja esse sal na vida das pessoas, meu Deus. Oh, meu Deus, que essa noite, Pai, essa noite o Senhor está dizendo que tem salvação aqui neste lugar, Senhor. Que essa noite, meu Pai, as pessoas que estão aí nos ouvindo pelas redes sociais, se você que não aceitou ainda Jesus, você que não teve esse encontro ainda com Jesus, meu Deus, que você aí na sua casa possa ter esse conhecimento, que Jesus está nas portas, que Jesus está aí contigo, meu Deus, esperando o seu aval, porque Ele não é, Pai, Ele não é ignorante, Ele não é, meu Deus. Que nós possamos entender como Isaías entendeu quando viu a glória de Deus. O quão pecador nós somos, meu Deus. Quantas falhas nós temos, meu Deus.